Olá pessoal, compartilhar com vocês aqui Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala sobre as armas que nós precisamos lançar mão em Deus, porque já estão disponíveis para a gente. Deus não vai nos dar armas, Deus já nos deu, portanto, basta que a gente tome posse dessas armas espirituais. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a live que eu acabei de fazer acabou não dando certo, porque a gente teve um problema de internet que o áudio não saiu, enfim. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui que não puderam, né, estar e também que vocês que ficaram e querem depois assistir esse vídeo. Queridos, é uma verdade inquestionável. Nós estamos numa guerra. E para a gente vencer essa guerra que eu e você temos, a gente precisa fazer três coisas: orar, ler a Bíblia e jejuar. Sem isso, a gente não consegue viver plenamente uma vida cristã vitoriosa, sabe? Então, Efésios 6:10, o apóstolo Paulo nos revela que nós estamos de fato numa guerra e ele fala que a gente precisa se fortalecer não na nossa força, mas na força do poder que está disponível em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E o versículo 3 ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, existe uma armadura, e Paulo fala, né, nos versículos subsequentes, quais são essas armaduras. Entre elas, que eu destaco aqui, é a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, serve para a gente nos defender dos ataques do diabo e também contra-atacar. Se a gente não sabe manusear essa espada, a gente vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Observe que a Bíblia, o apóstolo Paulo, fala que ela é como uma espada. De fato, ela tem 66 calibres, né? Que é a quantidade de livros do Antigo e do Novo Testamento. Precisamos lutar, queridos, e sem armas a gente vai morrer, né, nessa guerra. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Se você e eu entendermos isso, a gente vai depender diariamente desta palavra para nos nortear e também para nos defender dos ataques do inimigo. Não deixe de ler a palavra, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de orar, não deixe de jejuar. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, medito, Deus fala comigo. E quando eu jejum, eu potencializo o que eu falo com Deus e o que o Deus fala comigo. E os meus olhos espirituais se abrem. Eu tenho uma sensibilidade muito maior. A carne é mortificada, o espírito é ativado. Eu tenho um desejo em Deus, eu tenho um desejo de buscar as coisas de Deus. Crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejuma, ele está fadado a morrer. Não tem como sobreviver. Aí as coisas do mundo vão ficar mais, sabe, atraentes. Então não tem como você andar neste mundo e vencê-lo se não for através desses três pilares: oração, jejum e palavra. Nós temos uma autoridade outorgada, delegada pelo próprio Jesus quando ele ressuscita dentre os mortos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Evangelho de Mateus 28, versículo 18, 19. Portanto, ide e ensinai as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa autoridade, Lucas 10, Jesus também fala acerca dessa autoridade delegada aos discípulos, que no seu nome nós poderíamos expulsar os demônios, pisar nas serpentes e escorpiões, comer coisas venenosas, né? Coisas mortíferas que não iria nos causar nenhum tipo de dano.
Então existe uma autoridade espiritual sobre nossas vidas. O inimigo tem as suas armas, e uma das armas do inimigo é a intimidação. Tem crente que está se intimidando pela palavra que o inimigo muitas vezes lança, pelas lutas que o inimigo muitas vezes coloca. Sempre que você lutar com as armas de Deus, você vai vencer. Se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resista. Como é que eu resisto, Valdair? Eu resisto proclamando a palavra. Eu resisto utilizando a autoridade que Jesus me deu na palavra. Sai daqui, Satanás. Todas as vezes na Bíblia que Satanás se manifesta, ele tem que ser expulso. Todas as vezes que Satanás aparece, a Bíblia nos revela como é que a gente deve vencer Satanás, resistindo a ele e expulsando a ele. Lá na tentação, quando Satanás aparece, o que é que Jesus faz? Arreda Satanás. Sai-te, Satanás. Vai embora. Jesus expulsa Satanás no final daquela tentação, quando ele queria a adoração de Jesus. Jesus diz: sai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então, queridos, fica com essa palavra, Deus te abençoe, fica firme aí, Deus é contigo, existem promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, você é o sacerdote do lar, você é o homem ou a mulher que Deus levantou para poder alcançar a sua família. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua vida. Deus tem palavras de vida eterna para você e Deus vai mudar esse quadro aí, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e receba ela de coração, porque vem do alto. Amém? Um abração.